Volumetria de precipitação. O método de Volyar para titulação de haletos é um método indireto, titulação de retorno, no qual o haleto é inicialmente precipitado, como por exemplo a GCl, utilizando o íon cloreto. O excesso de prata é titulado com o tiocianato de potássio. O íon ferro 3 deve estar presente para indicar o ponto final. Se m gramas é a massa da amostra, A é a massa atômica do haleto, Va e Ma são respectivamente o volume em mililitro e a molaridade da solução de nitrato de prata usados, e Vt e Mt o volume em mililitros e a molaridade da solução de tiocianato de potássio, deduza uma equação ou uma expressão geral na qual a percentagem de haleto seja uma função dos parâmetros acima. Bem, aqui eu apenas reescrevi as reações que estão colocadas no enunciado e aqui também eu reescrevi os dados que foram fornecidos. Bem, como que podemos iniciar essa questão? Como é uma titulação de retorno, que é o método de Volyar, primeiro a gente sabe que foi adicionado prata em excesso numa solução que continha cloreto, que contém cloreto. Essa prata em excesso, ela vai ser titulada com o tiocianato. E o número de mols do tiocianato será igual ao número de mols da prata, e podemos ver também que a reação é 1 para 1. Então, aqui, o número de mols do titulante, que é o tiocianato, vai ser igual ao número de mols da prata em excesso. Isso para descobrir o excesso de prata que foi jogado. Como que podemos fazer? Sabemos, por essa equação aqui, olha, molaridade, né, igual ao número de mols sobre volume, rearranjando o número de mols é igual a molaridade vezes o volume. Então, aqui a gente só coloca para o titulante, molaridade vezes o volume, que é a mesma coisa que o número de mols, é igual ao número de mols da prata em excesso. Para descobrir o número de mols de prata que reagiu, precisamos colocar o número de mols de prata total que foi adicionado na solução que continha cloreto, menos o número de mols de prata em excesso que nós conseguimos descobrir, que é essa equação aqui. Então, o número de mols de prata que reagiu vai ser igual, o que é o número de mols? É molaridade vezes o volume, isso daqui referente à prata total, menos, o que é o número de mols de prata em excesso? É a mesma coisa que a molaridade e o volume do titulante, então eu coloquei aqui. O número de mols de prata que reagiu será, então, a molaridade vezes o volume da prata total adicionada, menos MT, VT, que são referentes ao número de mols da prata em excesso, e dividido por 1000, porque como esses volumes fornecidos são em mililitros, precisa dividir por 1000 para ter o resultado em litro. Como sabemos que a estequiometria da reação é 1 para 1, ou seja, o número de mols de prata que reagiu será igual ao número de mols de cloreto presente na solução, podemos correlacionar as duas equações agora para descobrir a molaridade do cloreto. Porque pela equação sabemos que a reação ocorre de 1 para 1. De 1 para 1. Então, aqui, o que podemos fazer? Por essa equação, sabemos que massa é igual ao número de mols vezes a massa, no caso, vai ser a massa atômica por causa do haleto, do caso cloreto, né? Então, massa vai ser igual ao número de mols que a gente descobriu aqui, que é esse termo todo, colocamos aqui, vezes a massa atômica do haleto, que no caso é o cloreto. Como M refere-se à massa da amostra em gramas, que corresponde a 100%, para descobrir a porcentagem do haleto, colocamos como x%. Então, será... Isolando x vai ser igual a todo esse termo, vezes 100, dividido por m. Logo,
Fazendo aqui as contas, né, cortando o que dá para cortar, chegamos ao resultado final, onde x é igual a MAVA menos MTVT vezes A dividido por 10M. Então, aqui chegamos na resposta desse exercício, que na verdade é um exercício algébrico.